Quando surgiu o crack nos anos 90, dizia-se que era uma droga capaz de matar o usuário em poucos meses. Na verdade, o crack não mata diretamente, mas coloca o dependente num mundo de brutalidade e violência. Na última reportagem da série Epidemia do Crack, o repórter César Menezes foi atrás dos caminhos para recuperar viciados. As saídas existem. Mal se vê a mancha no cartão postal. Pelourinho, símbolo de Salvador. Vale do Anhangabaú, coração de São Paulo. Escondidos pelos cantos, meninos sujos, cinzas, invisíveis, porque a vontade de não ser visto combina com a vontade de não ver. O crack invadiu o já degradado centro de São Paulo, criou um parque de diversões maldito para crianças marginalizadas. Pela TV, o Brasil tomava conhecimento daquela invenção da metrópole, a Cracolândia. Essa não foi a primeira vez que a polícia descobriu um ponto de fabricação e venda de crack em pleno centro da cidade. A Rua dos Protestantes, conhecida como Rua do Crack, continua com seus habituais fregueses, menores de idade, e os traficantes que parecem morar aqui. 14 anos se passaram. Voluntários fizeram trabalhos sociais. Casarões que eram usados para o consumo de drogas foram desapropriados e demolidos. E nada disso foi capaz de acabar com a Rua do Crack. Aquela geração de dependentes cresceu, teve filhos e foi substituída por uma nova geração de usuários. A Rua dos Protestantes continua recebendo crianças e adolescentes que vêm aqui consumir a droga. E o mais grave é que a Cracolândia agora não fica apenas nessa rua. Ela cresceu, deixou de ter endereço fixo. Tornou-se um problema muito maior. É um jogo de gato e rato. Na semana passada, o SPTV e o Jornal da Globo denunciaram o consumo aberto de crack no novo centro financeiro de São Paulo, o bairro do Brooklyn. No dia seguinte, a prefeitura reocupou o terreno. A polícia prendeu usuários, mas a Cracolândia apenas atravessou a rua. Um dia depois de serem descobertos, eles já mudaram de endereço. A Cracolândia, no centro de São Paulo, teve mais um dia de confronto, depois de uma ação da Polícia Militar para inibir crimes na região. Os usuários enfrentaram os policiais, depredaram imóveis e tomaram várias ruas. À medida que os carros de polícia chegavam, usuários de crack depredavam imóveis e se armavam com tijolos. Em pouco tempo, estes PMs ficaram cercados. Um deles pede reforço. Alguns agentes de programas sociais tentavam acalmar o grupo. Esta policial levou uma pedrada e foi socorrida. Os dependentes químicos se dispersaram correndo quando a cavalaria chegou. O helicóptero da polícia sobrevoou a área. Minutos depois, já estavam reagrupados nesta praça e também em outras ruas da antiga Cracolândia. Esse é o ponto mais seguro que a gente encontrou para descer do carro aqui no centro de São Paulo. Há relatos de roubos e depredação. Comerciantes tiveram que fechar as portas mais cedo. A ação de hoje era para inibir furtos praticados pelos usuários de crack que estão espalhados por essa região, mas acabou saindo do controle. Desde domingo, quando as ações começaram, 53 pessoas foram presas, 48 delas por suspeita de tráfico. Mas hoje o que se via eram as mesmas cenas de sempre. Concentrados numa praça, traficantes e usuários se misturavam. Em alguns momentos, viciados se amontoavam ao redor dos fornecedores. PMs apreenderam parte da droga. É droga que acaba com a vida deles. No fim do dia, a Prefeitura de São Paulo entrou com um pedido na Justiça para que cerca de 400 usuários de crack da região sejam internados compulsoriamente, ou seja, contra a vontade, em clínicas do interior do estado. Com a mudança dos usuários para ruas vizinhas, os comerciantes estão com medo dos arrastões.
O dependente químico frequentador da Cracolândia segue com um celular roubado na região central de São Paulo. 2 pedestres percebem o roubo e correm atrás do assaltante. Eles imobilizam o homem, a polícia chega e ele é preso. No chão, os policiais revistam o suspeito e encontram o celular roubado e o dinheiro da vítima. Só chegaram e pediram o telefone. Falou que ia pegar uma arma, que não sei o quê, e pegar e saíram correndo. O assaltante participava de um arrastão com esses outros 3 usuários. As câmeras de segurança registram a ação deles pela rua. Desesperado, este outro homem se apressa para avisar os comerciantes da chegada do grupo. Os lojistas baixam as portas correndo. Como que você vai trabalhar sossegado, sabendo que a qualquer momento os usuários de droga podem invadir tua loja, pode quebrar tudo, sair fazendo arrastão. Então todo mundo tá assim, ó, todo mundo na porta e tem que ficar olhando pra rua. Os assaltantes detidos contaram aos policiais militares que os dependentes químicos estão sendo obrigados por alguns traficantes da região da Cracolândia a praticar pequenos arrastões aqui na região central de São Paulo. A intenção seria espalhar o pânico entre moradores e comerciantes depois da ação da polícia no último domingo. A operação mobilizou cerca de 1.000 homens para tentar eliminar a Cracolândia. Traficantes foram presos, mas os usuários ficaram espalhados pelo centro de São Paulo. Segundo os comerciantes e moradores, os assaltos e arrastões na região aumentaram muito. No período de abstinência, eles querem de qualquer forma recurso para comprar droga. E aí eles se tornam perigosos. Dando continuidade à ação para combater o consumo de drogas na Cracolândia, a prefeitura demoliu um prédio utilizado por traficantes e usuários. Mas o imóvel vizinho acabou afetado e não resistiu. 3 pessoas ficaram feridas. 2 vítimas que ficaram feridas na demolição dos imóveis foram atendidas no local. A terceira foi levada ao pronto-socorro com uma fratura na perna e já foi liberada. Em São Paulo, a operação realizada na Cracolândia no último domingo espalhou usuários por outras regiões da capital. E um dos efeitos temidos por moradores de alguns bairros é a expansão das chamadas mini-cracolândias. Com o cerco fechado no centro de São Paulo, os dependentes químicos começam a buscar a droga nas chamadas mini-cracolândias, espalhadas em vários bairros de São Paulo. A quantidade de pessoas nesses locais aumentou desde a operação policial que prendeu traficantes e afastou usuários da Cracolândia no centro da cidade. Você só tira de um problema de um lugar e passa para outro mesmo. Aqui na zona leste de São Paulo, são quase 400 metros de barracas, olha só, enfileiradas, numa das mais importantes vias da região. Nesses alojamentos, os usuários encontram droga facilmente nos pontos de venda que foram montados pelos traficantes bem no meio da rua. Muito mais usuário, cada dia mais, cada dia vem vindo gente. Aumentou demais, demais. Aqui, desse lado de cá, não tinha barraco. Agora tá tudo aqui, ó. Nos bairros mais próximos ao centro, a migração de dependentes químicos é maior. Aqui os usuários se amontoam nas calçadas consumindo a droga. Recuperar a dignidade das pessoas, quer dizer, é isso que queremos? Queremos que as pessoas continuem se drogando infinitamente? Não. Então tem que ter um trabalho nesse sentido. Para o Ministério Público, a ação de desocupação da Cracolândia foi mal executada. Onde houver usuário, haverá um traficante para fornecer a droga. A droga chega para quem quiser, a gente sabe muito bem disso. Nesta quarta-feira, a Defensoria Pública de São Paulo conseguiu uma liminar na Justiça para impedir a Prefeitura de continuar com as demolições na região da Cracolândia e também proibiu a retirada de moradores do local. Em nota, a Prefeitura diz concordar com a decisão do juiz e que fazer intervenções em edificações ocupadas nunca foi a intenção. Concluiu dizendo que o cadastramento das famílias já está sendo feito. O governo do estado e a Prefeitura de São Paulo planejam revitalizar a área da Cracolândia com um projeto habitacional. Hoje, ao tentar lançar o projeto, o prefeito João Dória e o governador Geraldo Alckmin enfrentaram protestos. A cerimônia, perto das ruas onde ocorreu a operação do fim de semana, era para anunciar projetos de revitalização da área. Mas durante os discursos, um grupo começou a protestar. E não é com grito que nós vamos resolver a questão da democracia.
houve confusão. O governador Geraldo Alckmin saiu protegido por seguranças. E as entrevistas foram transferidas para a prefeitura. O prefeito João Dória disse que não haverá recuo no objetivo de acabar com a Cracolândia. A solução para o problema é continuar o trabalho que está sendo realizado. O prefeito e o governador detalharam o que planejam fazer na área. A prefeitura anunciou hoje o repasse de 4 terrenos públicos aqui na região para o governo do estado. Eles vão ser usados para a construção de moradias populares, no modelo de parceria com a iniciativa privada. Nestas áreas, serão 440 imóveis. Os prédios serão construídos em 4 ruas. Com desapropriações de outros terrenos, a prioridade na reurbanização da área são projetos de habitação. A região também deve ganhar uma creche, uma escola e um hospital. Mas vai ter embaixo o comércio e vai ter também a escola de música Tom Jobim. Esta moradora de uma das ruas que estavam ocupadas por dependentes de drogas diz que voltou a ter tranquilidade. Eu estou se sentindo aliviada. Dono de um restaurante, seu Casimiro acha que o movimento vai aumentar e espera que a situação melhore também para os dependentes que viviam aqui. A gente espera que deem condições a essas pessoas. Uma mesa grande repleta de facas, pistolas, pacotes com drogas, balanças e algum dinheiro. Tudo isso foi apreendido na operação. Foi no período da manhã que o movimento ficou mais intenso aqui na frente do DENARC. Em quase 4 horas, nós contamos 34 pessoas detidas e trazidas para cá, entre homens e mulheres. Parte cumprindo mandado de prisão temporária e outros que foram presos em flagrante. Os carros da polícia chegavam sem parar. Todo mundo seguindo a polícia, vamos? Peraí. Vamos. Essa foi uma das muitas operações feitas na Cracolândia. O resultado quase sempre é o mesmo. Em poucos dias, a multidão de viciados volta ao consumo de droga, no mesmo local. A crítica que estudiosos do assunto fazem é a falta de integração entre a área de segurança e a de saúde, para cuidar de quem é dependente do crack. O governador, que é médico, reconhece o problema, mas diz que o objetivo da operação era combater o crime. Primeiro, o trabalho policial, prender traficante, pegar droga, trazer segurança e agora o tratamento, um trabalho permanente. Não é uma coisa simples, porque o Brasil, infelizmente, hoje é o maior consumidor de crack e de cocaína do mundo. O prefeito João Dória diz que tem uma saída para que o velho problema da concentração de usuários na Cracolândia acabe. Essa área permanecerá cercada, vigiada pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana, inclusive com câmeras de monitoramento 24 horas. Não haverá a menor possibilidade de voltar à Cracolândia na circunstância em que havia anteriormente, nessa região da Luz. E os psicodependentes serão abordados por agentes da Prefeitura de São Paulo para o acolhimento em clínicas medicinais do Estado e da Prefeitura. É essa segunda parte da proposta, a do acolhimento, que voluntários como o Rafael querem ver na prática. Mais atendimento médico, acompanhamento social e menos ação policial. Não adianta expulsar eles, não adianta tacar bomba. Eles vão espalhar, uma hora eles voltam para outro lugar. É com calma, é demorado, é um processo longo e aos poucos o uso da droga vai diminuindo. O médico Arthur Guerra é especializado no tratamento de dependentes. Ele diz que a integração entre policiais, médicos e assistentes sociais é a única saída para dar um tratamento adequado aos dependentes. Nenhum lugar pode ter consumo de drogas, ter comércio de drogas. Lá também não deveria ter. Como que se resolve isso? Como médico, eu não sei. Acho que os policiais sabem isso melhor do que eu. Assim como os policiais não sabem como tratar. Isso somos nós, os médicos e psicólogos, que podemos ter uma ação maior. É na integração que nós vamos ter a chance de um futuro melhor para esse grave problema de saúde pública. Para essa psicóloga com tese de doutorado sobre usuários de crack, a repressão policial tem os seus limites. Não adianta destruir a Cracolândia. Não é assim que a gente vai resolver o problema social do crack. Quando nós conseguimos pegar parte daqueles meninos e reeducá-los, eles vão parar de fumar crack. Na hora que eles tiverem uma boa escola, na hora que eles tiverem um bom lugar para ficar, na hora que eles tiverem algo para fazer além de fumar crack, com certeza muitos vão abandonar o uso de crack.
O contato dessas crianças com o mundo atende apenas à urgência de conseguir a próxima pedra de crack. Não é mais o ritmo da criança, assim, começa a ser o ritmo da droga. Então, o fumar, dormir, e viver, começar a funcionar um pouquinho em função disso. Devolver a infância e o vínculo com a família é tarefa difícil. É a missão da ONG Quixote, que começou a trabalhar nos anos 90 com meninos de rua. Eu tenho uma frase muito famosa do Quixote que é: criança prefere empinar pipa do que pipar crack, né? Porque você começa a criar uma relação de troca mesmo. Ele é criança, ele tem desejos de criança, né, que foram esquecidos. No Brasil, o tratamento segue duas linhas: a abstinência e a redução de danos. O plástico ganha nova forma, vira mesa, banco, caixa. A vida recupera o senso de utilidade. É a nossa autoestima renovada, que nem pegar o lixo lá e de repente você vê que tudo aquilo foi com o seu suor. Antes de completar 25 anos, esse outro dependente conheceu o inferno. O crack, assim, é uma droga que não tem fim, né? Não tem como você querer parar de usar. O que você tem de dinheiro, o que você tem para trocar. Cheguei muitas vezes até me envolver com homossexual para arrumar dinheiro, para usar o crack. Ele buscou ajuda na Fazenda da Esperança, uma instituição católica dedicada à recuperação de dependentes químicos. O trabalho feito aqui ganhou projeção mundial na visita do Papa Bento XVI ao Brasil. A Fazenda da Esperança se fundamenta num tripé: o trabalho, a espiritualidade e a convivência, o ambiente família entre nós, né? O trabalho de recuperação feito na Fazenda da Esperança tem uma regra inflexível: a abstinência. Drogas, álcool e cigarro são proibidos. Apesar do isolamento com o mundo, a fazenda mantém os portões sempre abertos. Mesmo aqui no campo, basta uma caminhada de menos de 500 metros por essa estradinha de terra para conseguir tudo o que o vício exige. Mas eles sabem que não sair significa transformar em realidade a decisão de vencer o crack. Mais de 2.000 dependentes são tratados atualmente em 52 fazendas da Esperança, no Brasil e em mais 6 países. A internação tem um período mínimo de 1 ano. 60% abandonam o tratamento rígido. Entre os que o completam, o índice de recuperação passa de 70%. Estou aqui há 8 meses. Saiu do crack? Venceu o crack? Eu acredito que sim, tenho fé nisso. Sim, pretendo nunca mais voltar de jeito nenhum. A dependência criada pelo crack é tão forte que muitas vezes é impossível exigir abstinência. Uma outra forma de combater o consumo é tratar a saúde do usuário, é a redução de danos. Uma das primeiras experiências do Brasil foi aqui no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. Nossa presença não interrompe a rotina do vício. Queima e fuma. É o momento de eu dar um pau e a reação. Que eu tô no banho com minha moçulha, mas elas não têm preconceito nenhum. Ela reconhece os agentes da Aliança de Redução de Danos, um serviço de extensão permanente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. O preservativo é o cartão de visitas. É o primeiro contato, porque geralmente a pessoa sob o uso abusivo, ele geralmente faz sexo assim livremente e pode estar pegando HIV, hepatite virais, outras DSTs. A conversa na rua não pede o abandono do vício. A primeira conquista é a confiança. E quando você adquire a confiança, você abre possibilidades para inúmeras coisas, inclusive de parar de usar drogas, se for uma opção dele. O conceito de redução de danos é controverso, mas é uma das políticas apoiadas pelo Ministério da Saúde. Os projetos de redução de danos, eles têm um acesso privilegiado em relação a essas pessoas e certamente é uma prática que o Ministério da Saúde apoia. As experiências de redução de danos no Brasil fazem parte de uma rede que dá apoio a quem decide reconstruir a vida. Que futuro uma mulher viciada pode dar a um filho? 1, 2, 3 e já! No projeto Lua Nova, em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, o vínculo materno reescreve o futuro dos dois. Um filho, ele traz pra gente algumas obrigações. Vá trabalhar porque é uma criança, ele não consegue sozinho, ele precisa de você. Olhe como você é importante. Tem alguém no mundo que precisa muito de você.
A necessidade de oferecer abrigo, comida e trabalho diminui a importância da droga. Entre a vida e o vício, Esther escolheu o filho. Escreveu o nome dele na entrada da casa que construiu com as próprias mãos. E lá dentro, em cada detalhe, em cada gesto, aprende a ser o que nunca sonhou. Uma boa mãe. Saber que tem um teto para poder ficar embaixo, um cobertor para se aquecer, um lugar para meu filho crescer. É isso que dá fé da gente mudar, né? Eu amo muito meu filho, muito. Acima de tudo, tudo, tudo.